Eu nunca pensei que um simples chá pudesse mudar tanto a minha vida. Aos 80 anos, eu já tinha me acostumado com a ideia de que sentir dor fazia parte da velhice. Acordava de manhã com as pernas pesadas, os joelhos rígidos e aquele incômodo constante nas costas que me acompanhava até a hora de dormir. Eu dizia para mim mesma que era normal, que o corpo tinha limites e que depois de tantos anos de caminhada, o desgaste era o preço natural do tempo. Mas no fundo, eu sentia tristeza. Porque junto com as dores vinha também a sensação de perda. Perda da liberdade, da vontade de sair, de dançar, de simplesmente andar pela casa sem medo de cair. Lembro de uma noite em que sentei na beira da cama e chorei baixinho. As pernas doíam tanto que eu não conseguia nem me virar de lado. Parecia que cada movimento era um esforço enorme. Eu olhava para as minhas mãos enrugadas e pensava: será que é assim que vai ser até o fim? Será que não existe mais nada que eu possa fazer além de remédios fortes e compressas quentes? Eu já tinha tentado de tudo: pomadas, analgésicos, fisioterapia e até umas receitas antigas que aprendi com minha mãe. Algumas ajudavam por um tempo, mas a dor sempre voltava, como se me lembrasse de que eu não mandava mais no meu corpo. Foi nesse período difícil que uma amiga de longa data, a dona Irene, me fez uma visita. Ela tem 78 anos, mas parecia ter rejuvenescido. Caminhava leve, o rosto corado e um brilho nos olhos que eu não via há anos. Eu perguntei, meio brincando: Irene, o que você anda tomando? Porque você está melhor que muita gente de 40. Ela sorriu e respondeu: não é o que eu tomo, é o que eu bebo. Toda noite, antes de dormir, eu preparo o meu chá milagroso. Eu ri. Achei que era mais uma dessas histórias de remédio caseiro que a gente ouve a vida inteira, mas havia algo diferente nela, uma serenidade, uma certeza de quem sabe o que está dizendo. Naquela mesma noite, ela me explicou direitinho como fazia. Disse que era um chá simples, mas que precisava ser tomado do jeito certo. O segredo não está só nas ervas, ela disse. Está na hora, na forma de preparar e principalmente na constância. Anotei tudo, mais por educação do que por crença. Afinal, quantas vezes eu já tinha ouvido promessas assim? Mas de algum modo, aquela conversa mexeu comigo. Talvez fosse o jeito calmo com que ela falava, ou talvez fosse a esperança que eu sentia renascer, mesmo que de leve. Na primeira noite, resolvi tentar. Fervi a água, deixei as ervas descansarem e bebi o chá bem devagar, sentindo o aroma se espalhar pela cozinha. Era um cheiro de natureza viva, de mato fresco e tranquilidade. Deitei-me logo depois, sem esperar nada. Mas naquela madrugada, algo diferente aconteceu. Dormi sem acordar de dor. Acordei no dia seguinte com uma leveza estranha. Não era que as dores tinham sumido completamente, mas estavam suaves, distantes, quase como se tivessem sido abafadas por dentro. Achei que fosse coincidência. Repeti na noite seguinte e na outra. E depois de uma semana, percebi que havia algo real acontecendo. As minhas pernas já não latejavam como antes. Os tornozelos, que viviam inchados, começaram a desinchar. Eu conseguia levantar da cama sem fazer careta, sem precisar de apoio. Comecei a andar mais dentro de casa. Depois fui até o portão e logo estava dando pequenas voltas no quarteirão. Aquilo era impensável para mim há poucos meses. Eu sentia o corpo voltar a cooperar comigo. E mais do que isso, sentia minha alma se alegrar de novo. Era como se aquele chá, além de aliviar o corpo, também estivesse limpando algo dentro de mim, trazendo de volta a calma que eu tinha perdido. Mas a transformação não foi só física. Eu comecei a dormir melhor. O sono profundo, aquele que renova, voltou a acontecer. As preocupações diminuíram, o humor melhorou. Senti vontade de arrumar o jardim, de ouvir minhas músicas antigas, de cuidar mais de mim. O chá virou meu pequeno ritual noturno. A cada noite, eu preparava com carinho, respirando fundo enquanto esperava o vapor subir. Era o meu momento de pausa, de reconexão. E foi nesse silêncio que comecei a entender o verdadeiro poder das coisas simples. Muita gente me pergunta: mas o que tem nesse chá, afinal? E eu sempre respondo com um sorriso:
tem o que a natureza oferece de melhor. As ervas que ele leva são antigas companheiras da medicina popular, coisas que as avós já conheciam, mas que o tempo foi fazendo a gente esquecer. A combinação certa delas atua profundamente nas articulações, relaxa os músculos e melhora a circulação. E o mais bonito é que não há nada industrializado, nenhum químico agressivo. É puro, é natural e é profundamente eficaz. Depois que comecei a contar essa história, percebi quantas pessoas vivem presas na mesma dor que eu vivia. Dores que limitam, que desanimam, que fazem a gente acreditar que envelhecer é sinônimo de sofrer. Mas não precisa ser assim. O corpo tem uma sabedoria imensa, e quando a gente o alimenta com o que é certo, ele responde. Eu sou prova viva disso. Aos 80 anos caminho leve, durmo bem e acordo com energia. Não digo que virei uma jovem de novo, porque o tempo tem seu valor, mas recuperei a liberdade de me mover, de escolher o que fazer com meus dias. O mais curioso é que quanto mais eu estudava sobre as ervas, mais eu entendia o sentido por trás daquilo. A ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam. Certas plantas realmente ajudam a reduzir inflamações, melhorar a circulação sanguínea e regenerar tecidos. Ervas como a camomila, o gengibre, a cavalinha e a erva doce têm propriedades que vão muito além do que se imagina. Quando combinadas da forma certa, criam um efeito de sinergia que atua profundamente, sem agredir o organismo. E foi exatamente isso que esse chá noturno me proporcionou. Um alívio constante, suave, e um sono restaurador que me devolveu o ânimo de viver. Hoje, preparar esse chá é como fazer um carinho em mim mesma. Eu olho para a chaleira, sinto o cheiro do vapor subindo e penso em tudo que passei até aqui. Cada xícara é um lembrete de que nunca é tarde para cuidar da gente, de que o corpo, mesmo cansado, ainda é capaz de se renovar, e que a vida, quando bem nutrida, floresce outra vez, mesmo depois de 80 anos. E se eu pudesse resumir tudo em uma frase, eu diria: não é magia, é cuidado. É o poder de se ouvir, de se respeitar, de se reconectar com o que é natural. Porque o segredo da longevidade, eu descobri, não está em lutar contra o tempo, mas em caminhar junto com ele, leve, em paz e sem dor. Depois que percebi a força real daquele chá, comecei a me perguntar por que ninguém falava mais sobre isso. Como era possível algo tão simples trazer tanto resultado, enquanto tantas pessoas continuavam presas em remédios que só mascaravam a dor. Foi então que decidi entender a fundo o que acontecia no meu corpo. Passei a ler, ouvir especialistas e conversar com gente que entendia de ervas medicinais. E quanto mais eu aprendia, mais fazia sentido. Descobri que, com o passar dos anos, o nosso corpo vai acumulando inflamações silenciosas, pequenos processos que no dia a dia parecem inofensivos. Um inchaço aqui, uma rigidez ali, mas que com o tempo se transformam em dores constantes. É como se o corpo gritasse pedindo ajuda e a gente, acostumado a ignorar, só ouvisse quando já era tarde. E o chá que eu tomava agia justamente aí, nas inflamações escondidas, nas travas internas que impedem o corpo de fluir como deveria. Ele não só aliviava a dor, mas tratava a raiz dela. O segredo estava na combinação de ervas anti-inflamatórias e relaxantes naturais. A camomila, por exemplo, não é apenas calmante, ela reduz a produção de substâncias inflamatórias no corpo, ajudando as articulações a se soltarem. O gengibre melhora a circulação e aquece o corpo de dentro para fora, levando mais sangue e oxigênio para músculos e tendões. A cavalinha fortalece ossos e cartilagens, ajudando na regeneração natural das articulações. E a erva doce, com seu poder digestivo e antiespasmódico, completa o equilíbrio, garantindo que o corpo absorva melhor os nutrientes e descanse de verdade durante a noite. Era uma orquestra de forças naturais atuando em harmonia, e eu era o resultado vivo dessa sinfonia. Mas o que mais me impressionou foi o efeito que o chá tinha sobre o sono. Antes eu dormia mal, acordava várias vezes, virava de um lado para o outro, e o descanso nunca era completo. Depois que comecei o ritual noturno, percebi algo diferente.
o sono vinha suave e profundo, como um abraço. E a ciência explica isso também. Quando o corpo relaxa e descansa de verdade, ele libera hormônios de reparação, substâncias que ajudam os tecidos a se regenerarem, reduzem inflamações e melhoram o humor. Ou seja, o chá não só acalmava minha mente, mas ativava o próprio poder de cura do meu corpo. Com o tempo, fui ajustando meu ritual. Descobri que o horário ideal para tomar era cerca de meia hora antes de deitar. Assim o corpo já começava a desacelerar. A água não podia estar fervendo, precisava estar quente, mas não a ponto de queimar as ervas, porque o calor excessivo faz perder parte das propriedades. Eu colocava uma colher rasa de cada erva num bule de vidro, despejava a água quente e deixava tampado por cerca de 10 minutos. Nesse tempo, eu costumava apagar as luzes da casa, acender uma vela e colocar uma música suave. Era meu momento de silêncio, de gratidão. Depois coava o chá e bebia devagar, sentindo cada gole descer como um bálsamo. Não demorou para que o efeito se tornasse visível também no meu dia a dia. Eu acordava disposta, com vontade de me movimentar. Comecei a fazer alongamentos simples pela manhã e aos poucos incluí pequenas caminhadas no quintal. As dores nas juntas foram sumindo e o inchaço nas pernas desapareceu quase por completo. Até minha pele mudou. Ficou mais viva, mais firme. Amigos que não me viam há algum tempo começaram a comentar: "Você está com outra energia, parece mais nova." E eu sorria, porque sabia que aquilo não vinha de fora, vinha de dentro. Um dos momentos mais marcantes para mim foi o dia em que consegui subir as escadas da minha casa sem parar no meio. Antes, eu precisava segurar no corrimão, subir devagar, sentindo o peso em cada degrau. Naquele dia, subi de uma vez só, e quando cheguei lá em cima, sentei e chorei. Mas dessa vez de alegria. Era a prova viva de que eu estava vencendo, de que o corpo respondia quando era tratado com respeito. O chá noturno tinha se tornado mais do que um hábito. Era o símbolo da minha reconciliação com a vida. E quanto mais eu falava sobre isso, mais pessoas se interessavam. Vizinha, familiares, até o pessoal da igreja começou a pedir a receita. Eu fazia questão de explicar direitinho porque entendi que o segredo não estava apenas em tomar o chá, mas em vivê-lo como um ritual. A intenção faz diferença. Quando a gente prepara algo com calma, com fé, o corpo sente. É como se as ervas respondessem ao carinho que a gente coloca nelas. E não é crença vazia, é ciência também. Pesquisas mostram que o estado emocional influencia na absorção de nutrientes e na resposta do sistema imunológico. Então, sim, o amor que a gente coloca nas coisas cura. Houve um tempo em que eu acreditava que envelhecer era sinônimo de perder. Hoje eu vejo que é justamente o contrário. Envelhecer é a oportunidade de ganhar sabedoria, leveza e de se reconectar com o essencial. E o essencial para mim se resume a 3 palavras: cuidar, acreditar e agradecer. Foi isso que esse chá me ensinou. Não apenas a aliviar dores, mas a olhar para dentro e perceber o quanto ainda há de vida em mim. Eu costumo dizer que esse chá não é só um remédio, é um companheiro. Ele me lembra toda noite que o corpo precisa de pausa, que o descanso também é um ato de amor, e que o tempo, quando respeitado, devolve em forma de serenidade tudo o que um dia nos tirou em pressa e desgaste. Hoje, quando alguém me pergunta se é tarde demais para começar, eu respondo sem pensar: nunca é. A saúde não tem idade, o alívio não tem prazo. Se eu, com 80 anos, consegui andar leve, dormir bem e viver sem dor, qualquer um pode. Só é preciso começar e persistir. Porque o corpo se acostuma com o bem, e quanto mais a gente o alimenta com coisas boas, mais ele floresce. E é por isso que eu falo desse chá com tanta emoção. Ele não é apenas uma receita. Ele é um convite para desacelerar, para confiar de novo no que vem da terra. Ele é a lembrança de que a natureza tem respostas que a gente esqueceu de ouvir. E toda vez que levo a xícara aos lábios, fecho os olhos e agradeço por ter descoberto a tempo, por ter acreditado e por poder dizer de coração aberto que aos 80 anos eu ando sem dores. Tudo graças a este chá noturno. Com o passar dos meses, a transformação se tornou parte de mim.
Eu já nem lembrava como era viver com dor constante. Minhas manhãs voltaram a ter cheiro de café fresco e vontade de existir. As pernas, antes pesadas como chumbo, agora me levavam leve por todos os cantos da casa. Voltei a cuidar das minhas plantas, e cada broto novo parecia me dizer: viu só? A vida se renova mesmo depois de tanto tempo. Mas o que mais me surpreendeu não foi a melhora física, e sim o que aconteceu dentro de mim. Eu redescobri o prazer de estar presente. A cada noite, enquanto preparava meu chá, eu pensava nas pequenas coisas que me faziam bem. O riso dos netos, o cheiro da chuva, o som do vento batendo na cortina. Pareciam detalhes, mas eram justamente eles que me lembravam de que a vida ainda tem doçura, mesmo quando o corpo já carrega tantas histórias. Eu não sei explicar com palavras simples, mas é como se o chá tivesse aberto um espaço novo em mim. Um espaço de silêncio, de gratidão. Ele me ensinou que o corpo e a alma conversam e que quando um se cura, o outro floresce. A dor que antes me fazia sentir prisioneira virou professora. Ela me mostrou o valor da paciência, o poder da natureza e, principalmente, a força que ainda existe dentro de mim. Um dia minha neta me encontrou preparando o chá e perguntou: "Vovó, é esse o chá que te deixou tão forte?" Eu ri e disse: "É esse sim, minha querida, mas o chá só funciona porque a vovó acreditou." Ela me olhou com aqueles olhos curiosos e respondeu: "Então eu também quero aprender a acreditar." Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Percebi que o que eu estava passando adiante não era apenas uma receita, era um legado, um jeito de mostrar às novas gerações que a força verdadeira não vem da juventude, mas da constância e da fé. Comecei então a compartilhar a receita com mais pessoas. Fiz pequenos saquinhos com as ervas, escrevi à mão as instruções e entreguei a quem precisasse. A vizinha que tinha artrite, o senhor da padaria que vivia reclamando de dor nos joelhos, até a moça da farmácia que me via chegar sempre sorrindo e quis saber o segredo. Um a um, todos começaram a perceber mudanças. E eu recebia mensagens, abraços, palavras de gratidão. Foi assim que entendi. Quando algo faz bem pra gente, é quase uma obrigação moral espalhar o bem. Mas é claro, o chá não é uma varinha mágica. Ele precisa ser acompanhado de cuidado, de presença. Eu aprendi a respeitar meus limites, a caminhar devagar, a ouvir o que o corpo pede. Hoje faço pequenas pausas durante o dia, respiro fundo, alongo o corpo, mantenho a mente serena. Porque não adianta só beber o chá e continuar carregando o peso das preocupações. A cura também mora na forma como a gente vive. E sabe o que é mais bonito? Com o passar do tempo, até minha relação com a idade mudou. Antes, eu via o espelho com um certo incômodo. As rugas me lembravam do que já passou, das forças que perdi. Agora, quando me olho, vejo nelas o mapa da minha história. Cada linha é um caminho trilhado, cada marca é um aprendizado. Eu não quero ser jovem de novo. Quero apenas continuar viva, com consciência, leveza e gratidão. Hoje eu acordo cedo, abro as janelas e deixo o sol entrar. Caminho pelo quintal, cuido das plantas, preparo meu café e, antes de tudo, agradeço. Agradeço por ter encontrado esse chá, por ter tido coragem de acreditar, por ter descoberto que o corpo, quando bem cuidado, retribui com amor. Agradeço, sobretudo, por poder inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Muitos me perguntam se eu ainda tomo o chá todas as noites, e eu respondo com orgulho: sim, todas. Mesmo nos dias em que me sinto bem, eu mantenho o ritual, porque ele já não é só um remédio, é um símbolo, um lembrete de que o autocuidado é a forma mais pura de amor. Quando a água começa a ferver, quando o aroma das ervas preenche o ar, eu fecho os olhos e penso em tudo o que superei. Penso nas noites em claro, nas lágrimas silenciosas, nas vezes em que quase desisti. E então, sorrio, porque eu venci. Eu venci o medo de envelhecer, o medo da dor, o medo da limitação. Descobri que a velhice pode ser bonita, se for vivida com dignidade e carinho. Descobri que a sabedoria não está apenas nas palavras que a gente diz, mas nas escolhas que a gente faz, e cuidar de si é uma delas.
Hoje, quando caminho pelas ruas e alguém me cumprimenta com admiração, dizendo: "Nossa, você tem 80 anos e anda tão bem", eu respondo com alegria: "Sim, e tudo graças ao meu chá noturno." Não falo isso por vaidade, mas por gratidão, porque esse chá representa o reencontro com a vida que eu pensei ter perdido. E se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me ouve agora, seria esta: nunca desista de procurar o que te faz bem. A natureza guarda respostas que muitas vezes estão bem diante de nós, mas a pressa e o desânimo nos cegam. Dê uma chance ao simples, ao natural, ao lento. Porque é no silêncio da noite, com uma xícara quente nas mãos, que o corpo começa a lembrar quem ele é de verdade. Acredite, mesmo depois dos 80, é possível caminhar leve, dormir em paz e acordar com energia. Não há idade para recomeçar. A vida, quando bem cuidada, retribui com generosidade. E tudo pode começar com um gesto pequeno: uma xícara de chá, uma respiração profunda, uma vontade sincera de viver melhor. Então, se essa história tocou seu coração, se você também sente que é hora de cuidar mais de si, eu te convido a experimentar. Prepare o seu chá noturno, faça dele o seu momento de paz. E depois, volte aqui para me contar o que sentiu, o que mudou em você. Quero ouvir suas histórias, suas descobertas, suas vitórias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque talvez, para essa pessoa, essa mensagem seja o primeiro passo para uma nova vida, assim como foi para mim. E se você quiser continuar aprendendo segredos simples, antigos e poderosos como este, inscreva-se no canal. Aqui, a sabedoria dos mais velhos continua viva, sendo passada de coração para coração. Porque eu aprendi com o tempo e com a dor que o que realmente cura não vem dos remédios caros, mas do que é feito com amor, paciência e fé. E é isso que desejo para você, que encontre seu próprio chá noturno, aquele que devolve a leveza, a calma e o prazer de simplesmente viver. Afinal, se eu com 80 anos voltei a andar sem dores, você também pode. Tudo começa com um pequeno gole de esperança.